Quem traz mais detalhes sobre os impactos e reflexos na política de preços da Petrobras é o nosso repórter no Rio de Janeiro, Rodrigo Viga, que está sempre acompanhando, obviamente, as movimentações da estatal. Vamos ouvir exatamente o que o Viga tem a nos contar sobre justamente essa questão da política de preços. Acompanhe. Muito boa tarde para você, Piotr. Para o nosso ouvinte e espectador internauta da Jovem Pan, faça chuva ou faça sol, esse é um tema que está sempre em debate, em discussão no país e, é claro, aqui no Prós e Contras. Preço de combustíveis, defasagem, gap, reflexos sobre as contas da Petrobras. Os importadores de derivados de petróleo, especialmente de diesel, têm reclamado muito da nova política comercial da estatal brasileira de petróleo. Dizem que está difícil importar mais caro e vender mais barato aqui no mercado interno. Por isso, há sinais, segundo a Abicom, de escassez de diesel, especialmente em alguns mercados, algumas praças de vários estados brasileiros. O diesel, é importante lembrar, é o combustível que move o país. Meu caro Piotr, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, o óleo diesel hoje, segundo a Abicom, está sendo vendido com hiato aí, com gap. O mercado chama de boca de jacaré de mais de R$1. Ou seja, hoje o diesel estaria custando R$1,18, mais barato aqui dentro do que lá fora. Uma diferença de 28%. No caso da gasolina, essa diferença é de 27%, ou equivalente a 90 centavos. Eu questionei o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre essa situação. É importante lembrar que no segundo trimestre desse ano, o resultado da Petrobras, embora gigantesco, o lucro foi 25% menor que no primeiro trimestre e 47% inferior ao segundo trimestre do ano passado. Embora a Petrobras diga que não tem efeito da política comercial, analistas e especialistas não enxergam da mesma forma, da mesma maneira. Ao questionar o ministro Alexandre Silveira, ele garantiu que não há risco de uma escassez generalizada de óleo diesel no mercado interno. Vamos ouvir o ministro Silveira. O governo cuida e tem que cuidar para responder a sua pergunta, porque não falte combustível ao consumidor. A notícia que a Petrobras traz ao governo, que eu anunciei semana passada, quero repetir, que ela, quando chegasse, se o Brent continuar subindo e que ela precisasse, se tornasse na competitividade para poder manter o suprimento no país, se fosse necessário ela reajustar o preço, ela o faria no momento adequado. E ela tem, repito, autonomia para isso. Essas as argumentações e ponderações do ministro de Minas e Energia. Agora é importante destacar dois aspectos para finalizar, viu, meu caro Piotr? O primeiro deles, a situação poderia ser mais sensível, mais delicada, se no governo passado não tivesse ocorrido uma negociação com a Rússia para a importação de óleo diesel. Esse óleo diesel tem chegado em grandes cargas, em grandes volumes, nesse ano de 2023, ajudando a irrigar o mercado brasileiro e aumentando também a competitividade com o diesel produzido por Petrobras e outras empresas. O segundo e último aspecto, tem uma refinaria na Bahia, uma das poucas privatizadas pela Petrobras, comandada pela Acelen. E a Acelen tem dito que tem recebido petróleo mais caro da Petrobras. Qual a solução adotada pela empresa? Em vez de processar e refinar e vender aqui dentro, está vendendo lá fora, meu caro Piotr. Bom, tá aí o que o Viga nos trouxe de informação. Interessante essa fala do ministro de Minas e Energia, que ele só diz estar preocupado ali. Embora ele diga o Brasil tem que estar preocupado, a função do governo está preocupado com o abastecimento de diesel no país, de combustíveis no país, ele só se refere à Petrobras. Só que, de novo, tem parte do mercado que a Petrobras não consegue atender. E esta parte é atendida justamente pelo setor privado, que acreditou no país, que investiu no país, que entendeu que as regras não seriam alteradas, coisa que a Petrobras está fazendo agora em relação a essa política de preço de paridade internacional. Ou seja, se ausentando de aplicar exatamente essa questão. Ninguém está defendendo aumento no preço dos combustíveis, a gente está defendendo, obviamente, um certo equilíbrio no mercado. Essa importadora, como disse o Viga aí, ela vê que não vale a pena vender aqui dentro. Aí ela vende para fora. Se ela vende para fora, deixa de abastecer essa parte que o setor privado atenderia o mercado nacional. Com isso, você cria esse risco de escassez. E por que o governo, então, deduzindo toda essa história, não está interessado, não está preocupado ou não está fazendo tudo o que deve para garantir esse abastecimento?
Na sexta-feira aqui a gente conversava com o deputado Danilo Forte, ele é do Ceará, ele inclusive é o deputado que está redigindo lá essa nova lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, do orçamento. Ele falou, no Ceará já estava faltando combustível. Ele trouxe essa informação aqui, no estado do Ceará. Há esse receio também no centro-oeste brasileiro que está se, digamos, nesse momento já se preparando para a nova safra. E aí, de novo, né, a matriz energética brasileira de transporte é diesel, é caminhão. Caminhão é movido a diesel. Só para você ter uma ideia, no último mês, o petróleo do tipo Brent, que é referência do Brasil, foi de em torno de $78 para $86. Uma diferença de, né, $8, exatamente, $8. Isso não foi repassado. Mas a importadora privada está sentindo isso no preço. Bom, a questão é que parece que o governo não tem plano e está lidando com a contingência de todo dia, ou seja, não tem plano de longo prazo, não atua com políticas que pensem, obviamente, no longo prazo, no médio e no longo prazo. Vai resolvendo ali, digamos, como se fala no mercado, né? Está resolvendo não no atacado, resolve tudo no varejo. Governo que pensa no varejo não é um governo estadista, né? Não tem líder estadista. Bom, difícil esperar estadismo do atual governo, lamentavelmente. Mas tem que governar de alguma maneira e tem que governar e acertar. 4h43. Eu converso agora com o Wallace Landim, que é presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a Abrava. Wallace, seja bem-vindo, boa tarde a você. Boa tarde, Piotr, boa tarde a todos que nos assistem. Uma preocupação muito grande que a gente está tendo referente à questão do petróleo, né, do combustível, que, como você falou, Piotr, é o que move a economia do país, né? Wallace, vamos lá. Óbvio que ninguém está defendendo aumento de preço aqui, mas se você não tiver diesel, aí sim que não tem nada para fazer. Você pode depois criar subsídio para quem está trazendo. Bom, você pode criar outras maneiras. Não tendo combustível, você para a economia brasileira. Você sabe muito bem, somos movidos a caminhão e caminhão é movido a diesel. Vocês já estão enfrentando essa preocupação? Ou seja, já tem lugar que está subindo o preço, porque, claro, tem a questão da economia, ou seja, a procura e a oferta? É como você colocou, né, Piotr? As empresas brasileiras hoje, principalmente as privadas que trabalham com a questão do petróleo, hoje elas estão comprando o diesel muito mais caro, né? Como a Selem hoje está praticando um preço praticamente ali de R$1 acima do que a Petrobras, né? Então, a gente está vendo, assim, algumas dificuldades em alguns pontos, né? Por exemplo, aqui no Centro-Oeste, a gente vê ali a questão do Senador Canedo, nós vemos a questão de Uberlândia, né? Que são referências na questão de distribuição aqui. Então, eles já reduziram o custo, principalmente ali das entregas, né? Do combustível do S10 aqui na região. Tá, e diante dessa situação, vocês já pensam em ter uma interlocução com o governo? Porque a gente ouviu o ministro aí há pouco e ele fala, não, a preocupação do governo é evitar o desabastecimento, é garantir o abastecimento, mas ele só fala da Petrobras e ele não está preocupado, por exemplo, com a situação das importadoras que atendem parte do mercado que a Petrobras hoje não consegue suprir, não consegue atender. Diante dessa preocupação, olha, para você ter uma ideia aqui, você fez menção à questão de Uberlândia, eles já disseram aqui, o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Triângulo Mineiro disse que está faltando, dos dois tipos de diesel, um deles já está faltando na região. É justamente, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre lutei ali junto à Petrobras, né? Pedindo a questão de fato ali a transparência da Petrobras. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre lutei pelo fim do preço de paridade de importação. Hoje está sendo praticado o custo alternativo, né? Só que hoje a gente tem uma defasagem do diesel ali da média de 28%, da gasolina em média de 25%. Né? Então, não adianta desatrelar o preço de paridade de importação, trazer esse custo-benefício, se a gente não tiver uma matriz energética, né, que, de fato, consiga suprir a necessidade nacional. Hoje, a gente ainda depende de 30% do combustível que vem de importação. Então, a gente não pode se tornar dependente. Eu vejo essa situação até com um ponto de uma provocação, né, para que a Petrobras, o governo, ele consiga incentivar e provocar a questão das novas matrizes energéticas dentro do país, né, Piotr?
Tá, e você tem visto isso, tem visto pelo menos sinal disso, porque a grande reclamação sobre o atual governo é que não há plano para quase nada. Tudo é resolvido no varejo, nunca pensando no longo prazo. E a gente está vendo essa questão quando o governo reclamava do PPI, e tudo bem, é uma posição do governo, ele tem direito, obviamente, em discutir esse assunto, só que não parece que não levou em conta a possibilidade de o que eu faço com a parcela que é preenchida pelo investidor estrangeiro que está aqui, ou seja, que é o setor privado, e que também mexe, obviamente, na possibilidade de trazer novos investidores para outras fontes de energia serem desenvolvidas no país. O governo está resolvendo as coisas? Você está percebendo um governo atuante nessa área, Wallace? A gente está agora começando a buscar, né, novamente. Eu estive há uns 3 meses atrás junto com o Jean Paul Prats, no Rio de Janeiro, conversando referente à questão do preço de paridade de importação, como seria feito, né, como que seria feita essa gestão aqui no mercado interno. E a gente, de fato, vai buscar de novo, né, esse diálogo. A gente vê a dificuldade que a Petrobras tem, né, na questão até da venda que foi feita da refinaria, da distribuidora, na realidade, desculpa, que foi feito hoje ao Grupo Vibra, né? Então a gente vê essa dificuldade, a gente vê a dificuldade também que o governo tem referente à questão da refinaria de Curitiba, né, de Xistos. A gente vê também que tem uma parcela que eles não pagaram aí de novembro, isso interfere também na questão, até da questão da produção e da questão da você poder fazer a parte de distribuição interna. Então, a gente vai sim buscar um diálogo muito próximo com o governo, com o presidente Jean Paul Prats, para que a gente possa trazer uma tranquilidade para o nosso segmento do transporte rodoviário de carga. Wallace, obrigado pela entrevista. A gente vai continuar acompanhando o assunto. Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Boa tarde, hein? O Wallace Landim é presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a Abrava. De conversar novamente com o Dantas, eu tinha prometido aqui, porque a Comissão de Minas e Energia da Câmara deve convocar os presidentes da Petrobras, da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, e também do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para explicar o risco de desabastecimento de combustíveis no país. Bom, vamos começar. Dantas, seja bem-vindo novamente aqui. O fato é que a gente não ouvia falar desse risco há muito tempo. Agora nós estamos falando de risco de desabastecimento. Eu fiz menção aqui ao velho e temido conceito de escassez da economia, que os brasileiros aprenderam na marra, à força, lá em 2018, quando teve aquela greve dos caminhoneiros. Exatamente, Piotr. Olha, parece que o PT não aprende o básico. Não adianta segurar na marra o preço do diesel, porque você vai gerar o desabastecimento, como você acabou de explicar aí. Hoje o diesel das refinarias privadas, ele atende 20% do mercado, então não é pouca coisa. E aqui a gente tem no país, essas refinarias, elas atendem praticamente de forma regionalizada, né? E o que vai impactar de forma sensível justamente aí no pico da safra. Você bem frisou. E o que acontece? Quer dizer, quando você tem o desabastecimento, no final das contas, a escassez vai gerar inflação, vai gerar impacto nos preços dos produtos finais, porque você tem aí um impacto em toda a cadeia logística do país, especialmente na de alimentos. Então, vai gerar inflação e vai prejudicar o consumidor final. Então, é o óbvio, é a lógica, é tão simples que realmente chega a saltar aqui aos olhos a forma como o presidente da Petrobras está lidando com isso. Bem, a Comissão de Minas e Energia, lá da Câmara, está preocupada com essa situação, já fez um convite ao presidente, ao ministro de Minas e Energia, e já está articulando outros 3 convites, né? Ao presidente da Petrobras, da ANP e também do CAD, que está sendo alvo também de pressões da Refina Brasil, que é uma associação que reúne as refinarias privadas e que estão reclamando dessa prática aí, do uso, né, dessa posição dominante da Petrobras no mercado para praticar preços abaixo daqueles que as refinarias privadas praticam. Então, vai acabar quebrando essas refinarias. Porque isso é concorrência desleal. Quando a Petrobras, obviamente, pratica um preço porque ela tem um poder maior, por força de uma ingerência do governo, e, obviamente, muda as regras de mercado que se espera, obviamente, de uma competição leal, você está tendo uma concorrência desleal ofertado, né,
impressão às distribuidoras ou às refinarias privadas. Ou seja, você cria um problema que você afasta o investidor. Se afastando o investidor, o Brasil, que tem nesse momento uma carência, uma necessidade de ter investimento, porque o governo não vai conseguir viabilizar esse PAC se não tiver dinheiro de fora, com parceria público-privada. Ou seja, você mexe nas regras a todo momento, como você fez menção, né, Dantas? O governo do PT parece que não aprende o básico das coisas da economia. E ele está tentando segurar a inflação com intervenção na Petrobras e pode ter o efeito inverso, inclusive, que com escassez você explode o preço não só de combustível, de tudo. De tudo. Exatamente. Você sabe, Piotr, que lá atrás, na época do governo Temer, quando se mudou, né, e se aplicou a paridade internacional, foi justamente resultado de uma espécie de acordo que surgiu após a ABICOM, que reúne aí os importadores, e buscar os seus direitos lá no CAD. Foi exatamente o que aconteceu, aí a Petrobras passou a utilizar a paridade internacional e aí deu uma estabilizada no mercado, atraindo os investidores. Esse uso da posição dominante da Petrobras, infelizmente, ele é histórico e ele tem esse impacto negativo porque ele impede justamente que nós tenhamos um mercado com uma, vamos dizer assim, com uma capilaridade, com uma capacidade de produção diversificada e de refino diversificada para atender o consumidor final. Ou seja, a gente acaba não conseguindo gerar concorrência, aquela concorrência tão necessária. Então é muito mais fácil você ficar utilizando politicamente a Petrobras para poder fazer esse tipo de proselitismo, que não deixa de ser, porque o efeito prático será inverso. E aí a gente vai ter, infelizmente, a perpetuação de uma política danosa para a economia brasileira, com impacto generalizado, Piotr. Dantas, muito obrigado, viu? Olha, para resumir essa história, toda vez que contarem a você aquela bobagem de que o petróleo é nosso, com argumento político, é uma bobagem. O petróleo é da Petrobras, na melhor das hipóteses, o que também já não é bom, porque a Petrobras, como disse o Dantas aí, tem uma posição dominante no mercado. E aí você, obviamente, tem concorrência desleal numa situação como essa em relação ao setor privado que supre parte do mercado. Mas pode ser pior. Porque o petróleo pode ser não só da Petrobras, como do governo de plantão, como esse atual. Aí sim é uma tragédia. Aí você tem ingerência de política de preço da Petrobras, que aí gera essa concorrência desleal e esse receio, esse temor de desabastecimento, que já é real em algumas regiões do país. Já não é um receio, já é uma realidade. E só para se lembrar, a questão do preço de paridade internacional que foi adotado pela Petrobras ainda no governo de Michel Temer, foi uma das medidas de saneamento gerencial, de saneamento administrativo da Petrobras, que tinha sido levado quase à exaustão, quase à falência, por causa de um monte de corrupção, de ingerência do governo aí no final daquele governo Dilma, né? A Petrobras, a estatal tão orgulhosa dos brasileiros, né? De tão orgulho que gera dos brasileiros pela capacidade de pesquisa e que faz, isso é indelével a situação, mas também teve um caso gigantesco de corrupção por administração ruim, por interesse político movimentando uma companhia que tem sim que ser administrada de forma técnica. O PPI foi uma das ferramentas para tentar recuperar a Petrobras e de fato se recuperou. Com a Petrobras recuperada, muito dinheiro foi parar na conta do governo, porque o governo é o maior acionista da Petrobras e recebe royalties, enfim, recebe tudo que pode, dividendos e por aí vai.